Shalom, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora para você que está vendo essa reflexão agora nesse exato momento. Uma pequena reflexão eu queria compartilhar com vocês. Essa madrugada eu estava orando. Enquanto eu estava orando, o Senhor me trouxe na minha memória, na minha lembrança, algo que eu ouvi há alguns anos atrás. Não vou precisar, não sei precisar mais ou menos quanto tempo tem mais ou menos, mas deve ter perto de 10 anos mais ou menos, se não for mais. Eu ouvi essa história de uma pessoa, não me recordo também quem foi, mas a história eu me recordei agora, nessa madrugada, enquanto eu orava. E a história é o seguinte: tinha um fazendeiro, você provavelmente já ouviu, né, alguém contar essa história também, com certeza, mas o Senhor me trouxe essa lembrança maravilhosa, então eu quero compartilhar, né, que você venha se deliciar desse momento que o Senhor está falando, né, que Ele falou comigo, está falando com você também. Certa feita, um fazendeiro, ele tinha 2 vasos. E ele usava esses vasos para ir buscar água. E na fazenda dele não tinha água. Não tinha ainda cavado a cisterna e também não tinha água, né, encanada. Então esse fazendeiro tinha que andar uma certa distância para ir buscar água. E ele levava os 2 vasos sempre. Sempre os 2 vasos. Pegava os vasos e ia de carroça buscar essa água. E toda vez que ele retornava para a fazenda com esses vasos cheios, ele enchia os 2 vasos por iguais. E quando chegava no local, né, na fazenda lá onde queria pegar o vaso d'água para despejar, em algum local lá, em alguma outra vasilhame, um dos vasos sempre chegava vazio. Ou seja, ele saía vazio e chegava vazio. Porém, esse vaso que chegava vazio começou a ficar muito triste. O vaso que ele chegava cheio, ele sempre zombava do vaso que chegava vazio, dizendo que o vaso não tinha serventia nenhuma. Por que aquele vaso estava ali? Por que ele não tinha serventia alguma? E o outro que zombava, ele dizia que ele tinha serventia, porque ele estava sempre cheio. Ele ia vazio e voltava cheio. E o rachado, ele ia vazio e voltava vazio, por causa da rachadura. E essa zombaria continuou por muito tempo. Quando foi um dia, o vaso que estava rachado, ele começou a chorar. E o dono dele foi, né, conversar com ele. Por que ele estava chorando? E aí ele foi falar pro dono, reclamar que não tinha serventia nenhuma, que não queria ficar ali, que era pro dono quebrar ele e jogar ele fora, porque ele não tinha serventia. Ele ia vazio e voltava vazio, que o amigo, né, vaso cheio, ficava zombando dele. Pois o dono dele falou para ele uma coisa maravilhosa, muito linda: ouça com atenção, porque o Senhor vai ministrar no seu coração. E esse vaso, e o Senhor, o dono dos vasos, falou para o vaso vazio: pois eu quero que você preste muita atenção, porque você tem muita serventia. E ele chorava insistentemente, porque ele não tinha serventia alguma. Pois o dono falou para ele assim: olha, você vai prestar atenção. E amanhã você vai ver a tua serventia. Ele não queria falar, ele queria que ele visse a serventia dele. E esse senhor, no dia seguinte, foi novamente buscar a água e encheu os 2 vasos. Pois no caminho de volta, o dono dele mostrou a serventia dele. Aquela rachadura dele, a água vinha caindo pelo caminho. E o caminho que a água vinha caindo tinha lindas flores, flores maravilhosas, e precisavam ser regadas. Mas não tinha como regar. Como que ia sair para regar essas flores
no caminho, na estrada. Não tinha como, pois a serventia daquele vaso era para isso. Por isso que o dono nunca se importou nem de jogá-lo fora, nem de consertá-lo, porque a serventia dele era regar aquelas flores. E por isso eles passavam por um lindo caminho, um caminho florido, um caminho maravilhoso. E o caminho, os outros caminhos que cortavam os outros lugares, tudo feio, seco, sem vida. Pois o caminho que eles passavam tinha vida. Era um caminho florido, maravilhoso. E as pessoas questionavam para ele por que o caminho dele era tão florido. E ele mostrou para o vaso qual que era a serventia dele. E o vaso, moral da história, o vaso cheio, que vinha sempre cheio, calou a boca e se entristeceu. Porque de alguma forma ele poderia ter dado algum conselho bom para o amigo dele. Mas ele desmereceu o amigo dele. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor está dizendo para você nesse momento, você tem serventia. Não se esqueça que nós somos barro nas mãos do olheiro. E ele nos aperfeiçoa ao modo dele. Ele nos aperfeiçoa como ele quer, porque somos barro. E nas mãos do olheiro se tornamos vasos lindos, maravilhosos. Cada vaso tem a sua serventia. Tem o vaso maior, o vaso menor, o vaso fino, grosso, gordo, magro, pequeno, grande. Eu não sei qual é o vaso que você é, mas você é um vaso nas mãos do olheiro. E ele vai te moldar quantas vezes ele achar necessário e se for necessário para ele. Ele vai usar você do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Não ligue para a deboche das pessoas, não ligue para a soberbas das pessoas, para a arrogância das pessoas, não ligue para o desfeita das pessoas, para a humilhação das pessoas. Não ligue, sabe por quê? Eu já fui esse vaso rachado um dia. Eu já fui esse vaso rachado um dia. E nas mãos do Senhor, eu sou um vaso que Ele quer que eu seja. Eu sou o vaso que Ele quer que eu seja. Eu sou um vaso moldado conforme Ele quis me moldar. Somente Ele sabe como você é. Somente Ele sabe a sua serventia. E se valorize. Não deixe que as pessoas menosprezem você. Não deixe que as pessoas te desvalorizem. Não permita isso. Porque para Deus, você e eu, nós temos muito valor. Nós temos muito valor, já recebi muito deboche, muita humilhação, muita rejeição. Mas o Senhor, Ele me abraça. Ele me abraçou de uma maneira tão sobrenatural. Esse mesmo Deus que me abraçou, que me abraça, esse mesmo Deus é o Deus que te abraça. É o Deus que te abraçou um dia, te trouxe do mundo para a presença dEle. E você que está perdido aí no mundo, sinta-se abraçado pelo Senhor. O mundo pode até te desprezar, mas Deus, Ele não te despreza. O mundo pode te rejeitar, mas Deus, Ele não te rejeita. O mundo te humilha, mas Deus, Ele não te humilha. Somos nós que temos que nos humilhar na presença do Senhor. Porque Ele mesmo não nos humilha. Nós nos humilhamos. Porque nós, na medida que nós nos humilhamos, Ele nos exalta. Nós temos que nos fazer pequeno diante do Senhor. Porque quem é Ele que vai nos engrandecer. Eu não engrandeço ninguém, você não engrandece ninguém. É Ele que dá o devido valor para cada vida, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Sinta-se abraçada por Deus. Para Deus você tem valor. Eu tenho valor, nós temos valor. Em nome de Jesus. Abraça essa reflexão. Lembre-se, você pode até ser um vaso rachado, mas você tem serventia. Você tem valor. Você é prioridade. Você enfeita o caminho, aleluias. Deus abençoe grande e poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Sinta-se abraçado pelo Pai, abraçada pelo Pai. Sinta-se valorizado por Deus, porque para Ele nós temos valor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração, assim como Ele me trouxe essa lembrança nessa madrugada. O dono dos vasos dava um valor inestimado para aqueles vasos. O nosso dono, ele dá um valor inestimado para mim e para você. Para ele nós temos valor. Amém? Deus abençoe. A próxima e até em nome de Jesus. Amém?